Beleza. Então, pessoal, eu vou fazer uma apresentação bem breve a respeito do tema do capítulo de hoje, que é o capital portador de juros, né? Para a gente conseguir ter uma discussão e já abrir para as perguntas assim que eu der os primeiros dar o pontapé inicial do encontro de hoje. Pois bem, o Marx ele inicia esse capítulo do Capital Portador de Juros tratando dos pressupostos que ele havia construído ao longo dos últimos capítulos da obra, tais como a taxa média de lucro, e em especial também o desenvolvimento que ele acaba engendrando ali durante os capítulos do capital comercial. Porque esse momento do capital comercial constitui um complemento, constitui a finalização da análise a respeito do processo de equalização das taxas de lucro, isso é, o desenvolvimento da taxa média de lucro, porque independentemente da forma do capital, seja ela capital industrial, seja capital comercial, o capital engendra um lucro médio anual, ou seja, independentemente se ele é investido na esfera da produção ou na esfera de circulação. E um e um processo que municia a nossa compreensão a respeito do desenvolvimento dessas formas do capital, seja ela capital portador de juros, capital de comércio e mercadorias, é justamente a compreensão do processo de autonomização do valor, ou melhor, do processo de autonomização das formas funcionais do capital industrial, tais como o capital monetário e o capital mercadoria, sendo o capital portador de juros uma forma desdobrada, desenvolvida do capital monetário. Isso é uma autonomização do capital monetário enquanto forma mais desenvolvida até do que a primeira forma autonomizada que lhe aparece, que é o capital de comércio de dinheiro. Pois bem, esses são os apontamentos mais fundamentais a respeito dos quais o Marx vai partindo ali para construir a análise no presente capítulo, né? E o que ele vai iniciar expondo ali é que o dinheiro ganha um valor de uso além além daquele valor de uso que ele já possui como equivalente universal de valor, porquanto constitui a forma equivalente mediante a qual todas as mercadorias podem reportar os seus próprios valores. Pois bem, além desse valor de uso propriamente dito, que é a mercadoria de dinheiro, a forma equivalente, o dinheiro também ganha um valor de uso adicional, que é a sua capacidade de engendrar o lucro médio. E esse dinheiro, que ganha um valor de uso adicional, é o dinheiro que está posto como capital. Isso é o dinheiro que possui, na sua finalidade, a produção do mais-valor e a produção do lucro médio, pressupondo todas as condições que estão dadas na concorrência capitalista, tendo em vista ali a determinação da taxa média de lucro, ou seja, enquanto meio para a produção do lucro, o capital se converte em mercadoria capital. E esse é o ponto fundamental. E todas as possíveis confusões que podem se originar a respeito da nomenclatura da mercadoria capital, que seria uma mercadoria especial, tal como Marx denomina ali, em específico com a nomenclatura de capital mercadoria, todas as possíveis confusões podem ir se resolvendo se a gente tem uma boa percepção a respeito da compreensão desse processo de autonomização das formas funcionais do capital industrial. O capital portador de juros, como eu já bem coloquei, constitui uma forma autonomizada do capital monetário, mais desenvolvida que a do capital de comércio e mercadorias. O que seria esse capital de comércio e mercadorias? É a parte do capital que se especializa na execução das operações técnicas de administração do capital monetário, que converte o capital ali empregado em capital de comércio de dinheiro. E todas as funções ali estão, de certa maneira, associadas à contabilidade do dinheiro, pagamento de dinheiro, cobrança, ajuste das contas correntes, manejo dos balanços, etc. São essas funções que, ao serem autonomizadas a uma classe específica, ou melhor, a uma parte específica da classe capitalista, acabam convertendo o capital monetário em capital de comércio de dinheiro. E, subsequentemente, adiciona-se a determinação do empréstimo, que é justamente o que caracteriza o capital portador de juros. Ou seja, para além dessas funções meramente técnicas de administração do dinheiro, o capital monetário assume uma determinabilidade como capital empréstimo, ou seja, capital emprestável que se põe ali diante do capitalista produtivo ou do capitalista mercantil, que no caso que está inserido na esfera da circulação, em engendrar um lucro médio. Esse é o ponto fundamental. Pois bem, tendo isso claro, nós percebemos que o capital portador de juros possui uma determinada completamente distinta das formas funcionais do capital industrial, incluindo, portanto, o capital monetário e o capital mercadoria, já, de certa maneira, dissolvendo essas possíveis confusões que podem oriundar a respeito de uma expressão ou outra. Então, esse é o ponto fundamental. E mais uma coisa que dá para a gente colocar aqui é a respeito do próprio ciclo do capital portador de juros.
O capitalista monetário, ele empresta uma determinada soma de dinheiro existente como capital em potencial, ou seja, como capital que está ali posto para engendrar um lucro médio em favor do capitalista industrial ou do capitalista mercantil que está inserido ou na esfera da produção ou na esfera de circulação. Ou seja, ao tomar esse dinheiro emprestado, ele tem, posteriormente, ao engendrar um lucro, posteriormente ao seu ciclo particular, seja no capital comercial, seja no capital industrial, ele tem que pagar uma soma de lucro, uma soma do lucro engendrado durante o processo de rotação em específico ao capitalista prestamista, ou seja, o capitalista monetário, que são especificamente os juros. E nesse bojo, o ciclo que ali se coloca é o ciclo meramente de telinha, pois o capital é concedido pelo prestamista sem o recebimento de um equivalente pelo prestatário, pelo menos até certo prazo, já que se trata de uma situação de empréstimo. Ou seja, esse primeiro lugar da troca do dinheiro que ali é emprestado não é, pois, o momento efetivo do processo de reprodução do capital. Ou seja, ali existe um desenvolvimento do processo de mistificação do processo de produção do capital. Porque em seu movimento efetivo, o capital existe como capital apenas no processo de produção e possui justamente no seu dever o processo de exploração da força de trabalho. O capital portador de juros, toda essa origem para com o capital industrial e para com o processo de exploração da força de trabalho é completamente apagado, porque o pagamento de juros parece emanar simplesmente de um acordo contratual entre prestamista de um lado e prestatário do outro, ou seja, de capitalista monetário de um lado e capitalista produtivo, ou melhor, capitalista industrial ou mercantil do outro, e não do processo de produção propriamente dito, ou seja, não do processo de produção do mais-valor. Porque, na realidade, o pagamento de juros depende justamente do processo de produção, ou seja, da produção do mais-valor, da produção do lucro médio. Ou seja, esse vínculo com o processo de produção é completamente obscurecido, porque os juros parecem simplesmente emanar do processo de circulação, e o lucro como um todo, já que o juro constitui uma alíquota do mais-valor global. Depois a gente vai ver no capítulo 22, ou melhor, no capítulo 23, como que vai se dar justamente essa distribuição proporcional entre o lucro médio que foi engendrado, seja no processo de produção, ou seja, no processo de circulação, considerando a totalidade das esferas econômicas de valorização do capital, tanto capital industrial como capital comercial, né? E, subsequentemente, como que isso vai se desenvolvendo. E mais uma coisa aqui a gente colocar antes de entrar na discussão propriamente dita é que os juros, estando pressuposta a concorrência e, consequentemente, a taxa média de lucro, o valor de uso da mercadoria capital é produzir não apenas mais valor, mas um lucro médio, do qual uma parcela, uma alíquota desse lucro médio vai ser apropriada como juros pelo capitalista monetário. Ou seja, essa mercadoria capital, mediante o consumo de seu valor de uso, tem o seu valor e o seu valor de uso incrementados. E ali o Marx vai traçar, de certa maneira, uma analogia com a força de trabalho, porque ela é uma mercadoria especial que também possui em sua qualidade, a partir do seu consumo, a partir do consumo de seu valor de uso, também um incremento do valor produzido, ou seja, um incremento por meio da produção do valor que, na aparência, do ponto de vista do capital portador de juros, aparece como uma soma que parece emanar eminentemente, simplesmente do processo de circulação e não da produção propriamente dita, uma vez que esse vínculo é completamente rompido, né? A essência é completamente desvencilhada da aparência. E daí a irracionalidade de expressões como juros, o preço do dinheiro, que é uma constatação que, de certa maneira, constitui uma proposição, tanto dos economistas, até dos economistas neoclássicos, contemporaneamente, e que já remontava à época dele, de que os juros, né, seriam um preço do dinheiro. Mas, na verdade, o preço do dinheiro, que no caso dali está sendo expressado, é o seu valor propriamente dito, sendo o seu valor de uso ou produção do lucro que mediante o empréstimo acaba se convertendo em juros, em apropriação de juros para uma alíquota específica da classe capitalista. E aí existem outros pontos fundamentais que a gente pode tocar, tendo em vista o desenvolvimento subsequente especial do capítulo 22, de como se determina a taxa de juros, ou seja, como que o Marx vai, de certa maneira, tracejando essas tendências que são próprias da produção capitalista e tendo em vista esse desenvolvimento dessa autonomização progressiva das formações funcionais do capital industrial, como a própria tendência à queda da taxa de juros, que ali ele vai considerar independentemente da própria tendência à queda da taxa de lucro à medida que avança e que é no determinado país e à medida que também avança o sistema de crédito. Mas essas são discussões que a gente pode muito bem recuperar mais à frente. E é isso. A gente já pode abrir para o debate.
A não ser que o Yuri e a Gabriela tenham mais alguma coisa a falar. Não, pra mim tá ótimo. Pode abrir. Para mim também. Desculpa aí me atrasar, perdi o link aqui. Muito bem, gente. Então a gente pode abrir para as perguntas. E aí, quem que tem coragem de abrir? Ninguém vai se arriscar aí. Bom, eu vou, posso? A Luciana, pode? Tá. Na realidade, é um trecho, que aí eu posso até ler, ele não é muito grande, né? Ele é só, acho que tem duas, três frases. Se aí vocês pudessem, assim, explicar um pouco mais esse trecho, acho que traz alguns outros elementos. Eu li e não peguei direito. Posso ler? Então vai lá. O prestamista recebe, eu não sei, eu tô com a edição da Boitempo, quem tiver cada Boitempo tá na página 391. Trata-se do primeiro parágrafo dessa página, que começa a mercadoria emprestada como capital. Ele fica bem ali no fim desse parágrafo. Eu não sei quem está com outra edição, aí eu não saberia dizer qual que é a página, né? Então eu vou ler. O prestamista recebe periodicamente os juros e uma parte do valor consumido do mesmo capital fixo, um equivalente pelo desgaste periódico. Ao final do prazo, retorna a ele, in natura, a parte não consumida do capital fixo emprestado. Se o capital emprestado é capital circulante, ele retorna igualmente ao prestamista, da mesma forma como reflui o capital circulante. Esse trecho, a dúvida, ele ficou só confuso, na realidade. Eu não sei se vocês poderiam, de repente, comentar um pouco a respeito do entendimento de vocês sobre essa passagem. É possível? Claro, é possível sim. Você quer comentar, Matheus? Eu comento. Se quiser falar. Se você quiser comentar, pode mandar brasa. Tá. Deixa eu só ver se é a mesma passagem aqui, porque eu estou numa outra versão. O emprestador recebe periodicamente juros e uma parte do valor consumido do próprio capital fixo, um equivalente do desgaste. Ao final do prazo, a parte não consumida retorna in natura. Se o capital emprestado é capital circulante, bom, se eu me lembro bem dessa parte, aqui não há nenhuma, digamos assim, nenhuma grande diferença, né? Se você empresta, deixa eu ligar aqui a câmera para falar. Rapidinho, tô tentando ligar minha câmera. Não tô conseguindo. Mas bom, enfim, se você empresta uma mercadoria para ser utilizada como capital, e ela não se desgasta inteiramente na sua utilização, ela opera como capital fixo. Se você empresta essa mercadoria e ele utiliza essa mercadoria, mas não a desgasta inteiramente, dentro de algum prazo ela retorna para você. Ela retorna para você já com esse desgaste. E é isso. Eu acho que é só isso. Assim, não tem muito mais coisa do que isso. Então, mas eu acho que o que ele diz ali. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Yuri, Matheus, Júlia, todo mundo que participa. Mas eu acho que o que ele fala nessa parte é que tanto o capital fixo quanto o capital circulante podem ser esse capital de empréstimo. Né? Que esse empréstimo pode acontecer também com capital fixo e capital circulante. Podem funcionar como capital monetário, né? Exatamente, cada qual com a sua particularidade do processo de cotação. Mas ali o que ele vai colocar, que independentemente da forma, seja como capital fixo, capital circulante, a determinação fundamental ali é que há uma soma de capital monetário que é emprestada, né, sem ter ali a mediação da metamorfose do dinheiro em mercadoria. Ou seja, ainda que se tratem de formas funcionais, se tratem de formas, ou melhor,
melhor dizendo, se tratem de formas, de valores de uso que entram quanto meios de produção ali no âmbito do processo de produção, a única determinação ali que realmente pode ser desdobrada para com o capital portador de juros é a do capital monetário. Mas ali, como que esses juros vão sendo cobrados varia de acordo com a situação de cada um. Uma vez que o processo, ou melhor, uma vez que o capital circulante se desgasta por completo durante um ciclo de rotação, e o capital fixo vai se desgastando ao longo do tempo. Ou seja, esses juros que são pagos ao longo de, por exemplo, um ano, serão pagos de acordo com o período de também um ano de desgaste. Ou seja, se uma máquina possui um valor de 1.000 e tem um prazo de utilidade de 10 anos, esses juros vão ser comprados com base no valor que ele vai passar em um ano. Ou seja, tira 100, tira 10% de 100, por exemplo, você tem ali uma soma de 10. Seria mais ou menos isso. Não sei se ficou mais claro, se ajudou. Não, ficou sim, Matheus, ficou, porque acho que a confusão que eu estava fazendo era muito em relação à questão do capital fixo e capital circulante. Eu estava fazendo uma confusão aqui em relação a isso, por isso que eu acho que gerou essa dúvida. Mas tá ok, gente, obrigada. E a gente que agradece pela pergunta, viu? Agora. Eu acho também que quando... Ah, tem outra pessoa. Mas só uma coisa sobre isso, é que eu acho que quando ele discute ali a impossibilidade de ter preço, né, de pensar nos juros como preço, e ele fala que o dinheiro teria se as mercadorias são vendidas pelo seu valor, o valor do dinheiro seria ele mesmo. Então, se eu empresto 100, o valor seria 100, né, o preço dele seria 100. E, na verdade, os juros seria esse valor de uso, de gerar mais valor. Aliás, seria o preço pago, né? E não o dinheiro todo, porque o dinheiro todo é todo devolvido, né? Ele faz questão de frisar que existe essa diferença, né? Entre o que se produziu a mais e o que simplesmente se devolve como o valor que foi emprestado e vai ser devolvido. No caso das outras formas, eu acho que isso esclarece as outras formas, por exemplo, do capital fixo, quanto ao desgaste, porque a ideia é de que tudo será devolvido igual, e a diferença é que tem um a mais, né? Que é justamente uma parte da mais-valia que é apropriada pelo capital que empresta do capital industrial. Então, se você pensar no desgaste de uma máquina, por exemplo, é óbvio que a máquina vai ter que ser devolvida, e tem que ser devolvida algo a mais, inclusive, né? Como um empréstimo monetário. Porque senão seria só a compra da máquina, não seria empréstimo, né? Porque por que eu empresto a máquina e não vendo a máquina? É porque eu ganho mais emprestando a máquina do que vendendo a máquina, né? Então, eu acho que eu não sei, eu acho que eu achei complexa mesmo essa passagem, porque a gente teria que separar, por exemplo, uma venda que seja parcial, talvez, né? Vai me pagando conforme o desgaste de um empréstimo da máquina, né? E nesse caso, parece que quando ele fala que o capital fixo e o circulante podem ser emprestados, teria um juro sobre esse empréstimo, né? Que é além do desgaste. É o que convencionalmente a gente chama de aluguel. Aluguel de máquinas, equipamentos. Sim, gente, deu para entender, assim, com vocês falando aqui. Até porque relendo a gente agora, relendo e se ouvindo, né? A gente começa a entender também. Mas é isso, é isso. Opa. Tá. Tem o Almiro e depois a Fátima. Perfeito. Pode mandar brasa, amigo. Bom, deixa eu me centralizar aqui. Bom, acho que não teve propriamente dúvidas, mas algumas observações. Vou começar fazendo uma, tá? Para nós que somos da área do direito, pessoal que é da área do direito aí, que está participando do grupo, achei muito interessante aquela parte no início do capítulo, tá? 1, 2, 3, 4, o quinto parágrafo,
diz assim, não faz sentido falar em justiça natural. A ideia de que a justiça é sempre uma justiça correspondente a um modo de produção, né? Achei isso bem interessante. Daí, no mesmo ele vai dizer, né, a escravidão sobre a base do modo de produção capitalista é injusta, assim como a fraude em relação à qualidade da mercadoria. Mas sobre um outro modo de produção, sobre o modo de produção escravista, por exemplo, a escravidão não é nada injusta, né? A escravidão é justa. Então, achei seria mais um comentário do que uma dúvida, né? Interessante essa relação que ele faz entre justiça e modo de produção, e aí o pessoal do direito, né, de que não haveria uma justiça natural. Só essa observação. Aí eu posso comentar isso? Claro, por favor. Porque porque o Marx não tem assim uma coisa muito definida sobre direito, né? E isso faz com que a gente tenha aí a gente esteja mal ainda no desenvolvimento do direito marxismo. Mas eu acho que nessa passagem existe duas questões importantes assim sobre relação jurídica. Uma que é um pouco antes, na verdade, do que você coloca, onde o Marx fala de formas jurídicas. Na verdade, o Marx vai falar um pouco mais de direito no programa de Gotha, né? Que ele vai dizer que o direito é forma da igualdade, conteúdo da desigualdade. E a forma da igualdade é a forma contrato, na minha concepção, né? Mas no Pascucanes... Desculpa, tô com o telefone aqui. No Pascucanes seria sujeito de direito, igualdade, liberdade e tal. Mas eu acho muito interessante nessa página aqui, 386, do coisa, onde ele fala as formas jurídicas nas quais essas transações econômicas aparecem como atos de vontade dos indivíduos. Ai, gente, desculpa. Ai, me desculpe. Aparecem como atos de vontade dos envolvidos, como exteriorizações de sua vontade comum e como contratos cuja execução podem ser impostas às partes contratantes pelo Estado, não podem determinar como meras formas que são esse conteúdo. Elas podem apenas expressá-lo. Isso aqui diz muita, muita, muita coisa sobre o direito, né? Primeiro, que existe várias formas, que o direito é uma das formas, que o direito é a forma contrato. Nesse ponto, eu acho que eu estou certa, ao invés do Pascucanes, mas a forma jurídica é expressa como igualdade dentro do contrato e não na vontade, na circulação do sujeito de direito, como com o Pascucanes. E não podem determinar as relações econômicas, né? Mas elas apenas expressam as relações, né? Elas podem apenas expressá-lo quando correspondem ao modo de produção, quando lhe é adequado ao conteúdo, quando lhe é adequado esse conteúdo, né? E daí ela entraria na parte que você menciona, né? Porque o direito seria a forma jurídica própria do modo de produção capitalista, então o conteúdo que está adequado, como Marx coloca aqui, né, é tido como justo, e o conteúdo que não está adequado é tido como injusto, né? E aí ele coloca o conteúdo da forma jurídica nas relações econômicas de produção. E isso é muito interessante, porque a gente escuta todo o tempo que o Marx não tem uma teoria do direito, de fato, assim, não tem sistematizado, né, os que conseguem, aí, como o Stuttgart e o Pascucanes na União Soviética, vão dizer que direito é relação jurídica e direito é forma jurídica com conteúdo das relações sociais de produção. E é muito louco, porque parece que isso foi criado pelo Stuttgart e pelo Pascucanes, e isso está escrito aqui na página 386. Que o Marx está dizendo que não que esses autores estejam errados, né? Mas eu acho que, inclusive, uma leitura também só do livro 1 faz com que... Bom, eu não vou falar isso de novo, mas eu realmente acho que tem uma posição circulacionista nesses autores, né, de não entender o direito também na produção de mercadorias. Mas aqui, novamente, tem uma outra passagem em que o Marx coloca, né,
também sobre o direito, na verdade, várias vezes, né? Porque ele vai dizer que essa mudança de mãos, né? Do capital, que é um capital que está na mão do cara que vai emprestar para o cara que vai pegar emprestado, não tem nenhuma metamorfose nisso, né? É só uma troca né, da propriedade daquilo e se expressa por transações jurídicas, que ele vai dizer, né? E contratos, como ele colocou aqui. E nesse caso de transações jurídicas, o Marx fala, quer dizer, eu anotei, tenho certeza que eu anotei, mas agora eu não peguei para falar para vocês, mas posso achar daqui a pouco. Mas ele fala como que o direito não vai produzir mais valor, mas ele vai tá na organização dessa produção. Eu não me preparei para falar disso, mas anotei. Mas, bom, de todo modo, eu acho bem importante, assim, essa passagem para definição do que é uma forma jurídica no Marx e do que é o conteúdo da forma jurídica como as relações sociais de produção. Lembrando que a maioria da interpretação do direito hoje é que o direito é norma, né, independente das relações sociais, né, o positivismo jurídico que domina absolutamente a academia, né? Então, uma interpretação de relação social jurídica, com uma forma própria, que é a jurídica, já é algo muito revolucionário, né? Mas a percepção de que essa forma é comprometida com os conteúdos da produção de mercadorias, eu acho que é o essencial aqui, né? Está aqui escrito de novo. Acho que tinha mais alguém inscrito, né? Sou eu. Então, boa noite a todos. Eu queria que vocês comentassem, foi uma dúvida que eu fiquei, também na minha edição, a edição dos economistas, na página 267, quando ele discute a questão do que determina a taxa de juros, né? Aí eu vou ler. A concorrência não determina aqui os desvios da lei, mas não existe lei alguma da repartição além da ditada pela concorrência, porque, como veremos ainda, não existe uma taxa natural de juros. Entre aspas, natural, entende-se por taxa natural de juros a taxa fixada pela livre concorrência. Não há limites, entre aspas, naturais da taxa de juros. Assim, o que eu queria perguntar, porque eu acho que isso acaba sendo também um tema muito atual, né, que é o problema da hipertrofia, a tal da hipertrofia da esfera financeira, né? Porque ele fala da taxa de juros ser regulada pela concorrência e não há limites, tá? Mas a minha pergunta, se a taxa de juros for maior que a taxa de lucro para o prestamista, né, ele vai tomar emprestado? É assim, entendeu? Porque o que um pouco a gente ouve, né, é que quando a taxa de juros está muito elevada, os capitais produtivos migram, né, ou não investem na produção porque eles ganhariam mais nessa esfera financeira. Quer dizer, queria que você comentasse isso, se isso tem a ver com o que ele está colocando aqui, ou se realmente tem um limite, né? O limite não é a taxa de lucro? Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Isso que você colocou está inteiramente perfeito, não tem nem que tirar nem pôr. A taxa de... É que assim, é possível, em teoria, uma taxa de juros acima da taxa de lucro, uma taxa nominal de juros acima da taxa de lucro, mas é evidente que isso não vai se sustentar a longo prazo. Tudo que você disse está certo. Eu acho que vale só demarcar que o Marx está querendo dizer aqui que quando você está tratando das mercadorias em geral, a concorrência, ela, digamos assim, ela tem uma determinação interior, né? E a concorrência está em cima disso, que é os preços de produção, etc. E com a taxa de juros não tem isso. Mas, evidentemente, você está totalmente correta, tem um limite superior, que é a taxa de lucro. E, inclusive, o Marx vai falar abertamente disso depois, nos próximos capítulos. Quando ele estiver mencionando isso de novo, ele vai dizer, né, de maneira geral, como a taxa de lucro tende a cair ao longo do tempo, a própria taxa de juros também tende a cair por causa desse limite. Mas Eu acho realmente fundamental o que você trouxe, viu, Fátima? Porque é exatamente isso que
exatamente isso que você colocou e que o Yuri complementou ali muito bem, explicou de maneira muito boa, que é interessante que esse discurso da hipertrofia do setor financeiro para com o setor produtivo, ele possui, de certa maneira, uma aspiração dentro do capitalismo. Ele possui a seguinte aspiração: olha, a gente tem necessariamente que reformar o capitalismo a fim de tornar a esfera produtiva novamente pujante, ou seja, diminuir a preponderância do setor financeiro para com o setor produtivo. No entanto, o que o Marx vai mostrar ali no capítulo 22, que eu fiz referência anteriormente, que é muito interessante ser lido, embora a gente não abarque ali no cronograma do curso, ele vai dizer o seguinte, que a longo prazo, com o desenvolvimento do próprio modo de produção capitalista, existe uma tendência à queda da taxa de juros, pelo motivo que o Yuri apontou, pelo simples fato de que a taxa de juros possui um pico quantitativo em relação à taxa de lucro, uma vez que a taxa de lucro tem uma tendência a cair, a taxa de juros também tem uma tendência a cair, mas, no entanto, a taxa de juros também possui, de certa maneira, causas que levam à sua queda independentemente da própria queda da taxa de lucro, como, por exemplo, o próprio progresso da riqueza nacional, que tende a especializar cada vez mais uma fatia progressivamente maior da classe capitalista na gestão, ou melhor, somente na esfera do capital portador de juros, isso é nessa esfera específica de valorização econômica, e também pelo fato do sistema de crédito ir avançando progressivamente e das poupanças da sociedade serem progressivamente concentradas no sistema bancário, o que, de certa maneira, também pressiona a taxa de juros para baixo. Ou seja, a gente tem duas determinações aí para além da própria queda da taxa de juros. A primeira, que é o próprio progresso da riqueza nacional, que torna os capitalistas cada vez mais, de certa maneira, tendencialmente postos a investir no chamado capital financeiro, no capital portador de juros, e não diretamente em investimentos produtivos, e também do fato das poupanças serem progressivamente acumuladas, progressivamente concentradas ali no sistema bancário. E tendo em vista esse nível natural da taxa de juros, o único nível natural que existiria é o determinado pela livre concorrência que ele colocou ali, ou seja, ditado ali num nível, suposto nível de equilíbrio entre oferta e demanda por capital emprestável. E daí a tendência é a queda, uma vez que a demanda por capital emprestável tende a declinar ao longo do tempo. Isso é, a demanda voltada a investir o capital produtivamente. Seriam essas as considerações que eu gostaria de trazer. Ok, obrigada, pessoal. A gente pode abrir para as perguntas de volta. Eu só pensei numa coisa, assim, sobre isso, é que a gente fica, eu acho que uma coisa que está nesse capítulo também, acho que o principal, me parece, nesse capítulo é a gente entender de onde vêm os juros, né? Porque, assim como a gente pensava até o encontro passado, de que o comércio era uma coisa que se acrescentava, e a gente viu que não, que as mercadorias são compradas abaixo do valor do preço de produção, e o comerciante se apropria de parte da mais-valia. Eu acho que o importante desse capítulo é entender que, da mesma maneira, os juros, que é esse, né, custo, né, o que se cobra pelo dinheiro que se empresta, também vem de uma distribuição de mais-valia. Não é algo que está na circulação, né? É algo que aparece, que vai, né, o capitalista produtivo vai produzir determinado valor, ele vai vender com um preço mais barato para o comerciante, com um preço abaixo do valor de produção, do preço de produção daquela mercadoria, e ele vai colocar um pouco do seu lucro para pagar o capital que ele emprestou, né? Então, ele está na distribuição da mais-valia, né? Os juros. E aí, na distribuição da mais-valia, você teria, embora exista, não exista o valor como aquele que está na base do juros, como é o preço de produção, como vocês falaram, né? Vai existir uma ligação com a taxa de lucro, porque os juros vêm do lucro, né? Os juros, ele vai ser uma divisão dos lucros. Então, não tem como esses juros tá acima do lucro, porque senão não faz sentido. Você pensa, você é um industrial,
Você quer produzir alguma coisa, você pega um dinheiro emprestado, produz alguma coisa e vai ter um lucro com isso. Se o custo do dinheiro emprestado, se os juros que você paga pelo dinheiro emprestado for maior do que o que você produziu, não faz sentido você produzir isso, né? Então, você só vai produzir se você conseguir pagar o teu empréstimo, vender um pouco abaixo para o capital comercial ter um dinheiro, ou vender diretamente a tua mercadoria, e mesmo assim sobrar alguma coisa. Então, embora não tenha o valor ali como o definidor e seja a concorrência, né, a quantidade de dinheiro que existe no mercado em relação às pessoas que precisam de dinheiro, né? E aí, nessa medida, foi perfeito o que o Matheus colocou, de como que a constante transformação dos salários. O Matheus não, né, Matheus? O Marx colocou. Você lembrou, Marx, mas vamos dar os créditos aqui. Porque eu acho que, como a gente estuda pouco essas partes do Marx, parece... Eu escuto muito assim, mas o Marx não, ele é muito atrasado, né? Ele não fala essas coisas modernas como ações, fusão bancária, juros, renda. E é incrível, porque o Marx fala, né? E está lá na fusão do capital bancário com o capital produtivo. A transformação do salário dos trabalhadores em capital. Porque um salário não é capital, mas quando você empresta lá um dinheirinho, compra um negocinho do Banco do Brasil e deixa teu dinheiro lá 5 anos para ganhar um valorzinho no final, você está colocando o teu dinheiro num grande bolo, um fundo de pensão, num grande bolo que se torna capital para o investimento. Né? Então, isso que o Matheus coloca do desenvolvimento do crédito tem a ver com criar esses bolos, né? E aí é mais dinheiro à disposição e cai os juros porque tem muito dinheiro à disposição. Mas, de todo modo, eu acho que o que importa aqui nesse ponto é que o Marx coloca ali a aparência é que essas coisas aparecem, dinheiro gera mais dinheiro. E eu acho que essa é a aparência vendida no mercado financeiro também, né? Que a gente tem que saber enfrentar. Porque parece no mercado, parece a lógica que se coloca eu vou. Para que eu vou pegar meu dinheiro, né? Tipo Betina, entendeu? Você pega o seu dinheiro, no caso que seu pai te deu, e coloca para investir, e ele vai fazer mais dinheiro. E, de fato, ele faz mais dinheiro, mas é porque esse processo passa pela produção. E esse mais dinheiro é distribuição dos lucros da mais-valia gerada na produção. E isso eu acho que é bem atual, né, nessa medida de aposta que a gente vive no mercado financeiro, né? Como se que, sei, parece uma desproporção, mas às vezes eu fico pensando em que medida. Eu realmente nunca vi estudos empíricos sobre isso, mas em que medida existe, de fato, essa desproporção, porque tudo isso tem lastro, né? Lastro na produção. Isso é repartição dos lucros. Quando você recebe os juros de um dinheiro emprestado. Porque nós fazemos coisa muito pequena, né? Porque os bancos vão servir para juntar essas coisas e transformar em capital, como eu tinha mencionado, como o Marx menciona. Mas eu acho que esse capítulo é importante para entender o lastro do mercado financeiro, por exemplo. Porque tudo bem que no mercado financeiro não vai ter só isso, né? Tem também ações e tal, participação direta no capital. Mas eu acho que quando o Marx, de novo, fala que na aparência as coisas estão, dinheiro gera mais dinheiro. Olha como isso é atual, né? E a essência, o que está por trás disso é que dinheiro é emprestado para um capital produtivo que gera mais valia pela exploração da força de trabalho na produção e que na repartição da mais-valia devolve, além daquele dinheiro, um pedaço de lucro, né? Divide lucros com aquele capital inicial. Que daí a gente, né, não pensa assim no mercado financeiro desse jeito que parece inexplicável, né? Como se a produção tivesse sido superada. É isso aí, Gabi. Eu só vou também fazer um adendo em relação ao que eu falei a respeito da determinação da taxa de juros. Ela não existe um nível natural da taxa de juros no sentido de que existe necessariamente algo que vai determinar o seu movimento. Quando eu falei ali na oferta e demanda para o capital
imprestável, ela é uma situação ideal que, teoricamente, não existe na prática. Ou seja, estabelecer esse nível de equilíbrio. É impossível de determinar e também determinar necessariamente para onde está indo a taxa de juros. É, de certa maneira, possível estabelecer algumas relações, estabelecer alguns gráficos. O Kaleski, por exemplo, faz isso, ele analisa tanto do ponto de vista da determinação da taxa de juros a curto prazo, que tende a variar com a velocidade de circulação do dinheiro, além da taxa de juros a longo prazo, tendo em vista também essa troca de ativos a curto prazo e ativos a longo prazo. Essa é uma discussão que a gente também pode desdobrar, que o Marx também lança a mão ali no Capital. Então, essa é uma discussão que é bastante pertinente, que de certa maneira não é também tocada como da maneira que deveria ser tocada. É isso aí. Eu não sei se tem mais alguém com a mão levantada, mas eu acho que não, né? E aí, galera, pergunta? Então, nessa mesma passagem, eu queria só mencionar que ele faz uma comparação com o preço de produção, né? Que é lá na página 403 que a gente está falando. Ele faz uma comparação com o preço de produção, dizendo as coisas no mercado se vendem pelo preço de mercado, né? Que é a oferta e a demanda em cima do preço de produção, que tem base no valor. Daí ele vai falar, isso não acontece com os juros. Mas antes dele falar que não acontece, que é só concorrência, como a colega colocou, mas antes dele falar isso, ele fala também assim, o mesmo lá em relação ao preço de produção, né, que tem base no valor. Ele fala, o mesmo acontece com o salário. Quando oferta e demanda coincidem, seu efeito é anulado e o salário é igual ao valor da força de trabalho. Isso eu acho bem interessante, porque a gente tem dúvidas, né? Assim, como se explicam os salários, né? E aqui o Marx está de novo dizendo que salário é igual, existe em salário valor e oferta e procura. Né? E aí, se a oferta coincide com a procura, isso é bem importante, porque, por exemplo, num país como nós vivemos, que tem um grande exército de reserva, ou seja, existe muita demanda, muita oferta de trabalho para pouco capital, o valor é uma das explicações, pode ser uma das explicações para os baixos salários, né? E a gente precisa pensar que essa possibilidade existe, né? Que os trabalhadores não ganham só o valor da sua reprodução, né? Lá como no livro 1. Né? Mas se soma a isso também a oferta e a demanda. Então, num país com alto exército de reserva, importa isso aqui na determinação, né? E aqui o Marx está dizendo, ao meu ver, essa possibilidade, né? Afirmando essa possibilidade, que acima do valor nos salários também existe oferta e procura. Eu lembro que eu reli aqui para isso e já tinha uma anotação antiga dizendo, olha aqui, mais um lugar onde é possível, né, o pagamento dos salários abaixo do valor de reprodução da força de trabalho. Muito bem. Então, o Almiro está com a mãozinha levantada, pode falar. Tá bem. Duas observações aqui. Primeira, sobre quando eu li essa passagem, né, de que não existe uma taxa natural de juros, né, ou enfim, do capítulo, que são então a oferta e a demanda que vai estabelecer isso, né? Eu logo lembrei da tentativa frustrada do Constituinte. Na Constituição de 1988 tinha um artigo lá que estabelecia que taxa de juros acima de 12% seria considerado crime de usura. E esse dispositivo, ele nasceu morto já. Não teve a menor possibilidade de ser aplicado. Justamente por isso que o Marx explica. Achei bem interessante. E uma outra passagem aqui que eu achei bem interessante é a comparação, num outro momento que ele faz, desse capital monetário com a força de trabalho. Que assim como a força de trabalho, ele cria mais valor. Né? Na edição da Boa Tempo está lá na página 398. Diz assim, a mercadoria capital possui a peculiaridade de que, mediante o consumo do seu valor de uso, seu valor
e seu valor de uso não só são conservados, como também são incrementados. Nesse sentido, o dinheiro emprestado apresenta certa analogia com a força de trabalho em sua relação com o capital industrial, que é a capacidade de, enquanto utilizado, gerar mais valor. Enfim, se quiserem comentar, senão... Não sei se alguém quer comentar isso, mas eu acho que é bom, porque é polêmico, né? É perigoso. Para mim, essas suas observações são muito importantes. A primeira coisa que é interessante a gente pensar aí, que você tocou bem, é a questão política propriamente dita, né? Porque na época que o Marx escreveu O Capital, os bancos centrais, ou melhor, a concepção de bancos centrais que existe hoje não existia naquela época. Ou seja, o Banco Central como executor da política monetária, etc. e tal, isso aí ainda não estava posto. Embora existisse lá o Banco da Inglaterra, mas ele não tinha toda essa funcionalidade, todas as determinações que ele possui hoje, inclusive na determinação da taxa de juros. Tanto é que é até difícil a gente pensar a taxa de juros enquanto interação entre oferta e demanda de capital emprestável, levando em consideração que aparentemente ela possui uma questão ali arbitrária, de estabelecimento no Copom, etc., ali no âmbito do Banco Central, ou seja, uma determinação política. Então, ali na época do Marx não existia todas essas determinações a respeito, essas determinações fundamentalmente políticas que também repousam, né, aqui, questão dos bancos centrais, o desenvolvimento ao longo da história, em especial ao longo do século XX, que estão postos aí hoje. Então, esse ponto aí é fundamental que você coloca. Então, o segundo ponto ali também é o próprio avanço do processo de mistificação, né? Ou seja, como que a gente vai pensando essa mistificação progressiva que acompanha o processo de autonomização das formas funcionais do capital industrial. Esse caso em específico, o capital monetário, que primeiro se desdobra em capital de comércio e dinheiro, que depois, subsequentemente, vai se desdobrando com a determinalidade do empréstimo em capital portador de juros, né? Isso é fundamental porque o capital, ali que aparece como capital emprestável, na aparência se equipara à força de trabalho, porque ele mesmo possui ali a capacidade de incrementar o valor. Ou seja, o Marx está colocando dessa maneira. Na aparência, ele também possui a capacidade de incrementar o valor. E daí aquela concepção neoclássica que vige entre as concepções dominantes da ciência econômica, de de pensar na remuneração dos fatores de produção de acordo com as suas produtividades marginais. Ou seja, o trabalho é remunerado de acordo com a sua produtividade, ou seja, de acordo com o que ele contribuiu para o processo produtivo, que seria o seu salário, assim como o capital emprestável, o capital que está sendo emprestado ali, também é remunerado por sua contribuição para o processo produtivo, que no caso seriam os juros. Então, esse é um ponto fundamental ali. O capital portador de juros que aparece como se fosse fundante do valor ao longo do processo produtivo que emana da circulação para ele. Mais ou menos isso que eu queria comentar. Se alguém quiser comentar mais. Infelizmente, caiu aqui minha conexão. Eu perdi. Putz. Mas eu perdi só o finalzinho, Matheus. Se tu puder repetir só o finalzinho. Perfeito, Almir. Eu estava puxando em específico, eu estava falando a respeito do processo de autonomização das formas funcionais do capital industrial, autonomização, processo de autonomização do valor capital monetário que vai desdobrando em capital e portador de juros. E ali eu puxei justamente com o processo de mistificação progressiva do próprio processo de produção capitalista. Porque o capital portador de juros vai aparecer como se ele mesmo fosse fundante de valor. Ou seja, o Marx ali, de certa maneira, em muitos momentos, ele vai tomar o ponto de vista de quem? Ele vai tomar o ponto de vista capitalista. Por isso que ele vai dizer que essa mercadoria especial, essa mercadoria capital, possui também a qualidade de incrementar tanto o valor quanto o valor de uso. Ou seja, assim como a mercadoria força de trabalho, que tendo seu valor de uso consumido, possui a capacidade de engendrar um valor acima do valor originário, assim, em relação ao valor adiantado. Então, esse ponto aqui é fundamental, porque remonta justamente a perspectiva burguesa da ciência econômica e economia neoclássica. Os fatores de produção sendo remunerados de acordo com as suas produtividades. Ou seja, o trabalhador é remunerado de acordo com a sua produtividade, que seria o salário, assim como o capital a juros, capital emprestável, está sendo remunerado de acordo com a sua produtividade, ou seja, de acordo com a sua contribuição ao processo de produção, que no caso seriam os juros, que está emanando da circulação para ele. Essa seria a aparência do processo de produção do capital pela perspectiva da economia burguesa. Sim.
Sim. Eu só acho nesse ponto que a gente tem que entender assim, que eu acho que o Marx só compara a força de trabalho na medida em que será uma determinada soma de dinheiro, que tem o objetivo de se valorizar. Só que ela não se valoriza sozinha, ela só se valoriza na produção com a exploração da força de trabalho. Porque a seguinte frase, o capital emprestado se valoriza assim como a força de trabalho, está errado. Né? Porque parece que existe dinheiro, vira dinheiro. Né? Eu acho que o que ele está dizendo é só sobre a intenção do emprego desse dinheiro. Tanto que o Marx vai fazer uma diferença do que é dinheiro e do que é capital dinheiro, né? Fala, na verdade, as coisas na prática são as mesmas coisas, mas quando elas são colocadas em ação, elas cumprem funções diferentes. A função do capital dinheiro é ter mais, se apropriar de uma parte da mais-valia gerada ao final, dividir a mais-valia gerada, dividir o lucro gerado. Essa é a função. Então, ele tem uma função parecida, né, uma função igual nesse ponto, a força de trabalho, que entra no processo para produzir, para valorizar o capital. Né? Agora, a produção de valor é só a força de trabalho que faz, né? Porque senão seria até um contrassenso. Acho que o capítulo quer explicar exatamente o contrário, né? Que existe, que não é dinheiro gera dinheiro, dinheiro vai para a produção gera mais valor e o segundo dinheiro é a apropriação de parte daquele mais valor, né? Na forma de lucro, dividido. Por isso que eu achei confuso mesmo, é bom você falar, porque o Marx faz uma comparação no sentido de que a intenção do dinheiro no processo é a valorização, assim como a força de trabalho. Né? E daí a gente não pode interpretar que ele produz valor assim como a força de trabalho. Né? Mas que ele é colocado em ação para comprar a força de trabalho, inclusive, né? Comprar matérias-primas, comprar máquinas, tá? Para conseguir extrair mais valor da força de trabalho. Isso aí. Na sua manifestação, ou a gente pode falar na aparência, né? Como ele começou ali, 100 libras geram 120 libras. Mas da onde sai isso? Só sai por causa do processo produtivo, a mais-valia da força de trabalho, né? Mas na sua manifestação é isso, 100 libras que geram 120 libras. Né? E nesse sentido, daí que eu acho que ele diz, nesse sentido, o dinheiro emprestado apresenta certa analogia com a força de trabalho. Vejam que não é a mesma coisa. Né? Exatamente isso. Isso É aí. importante a gente também frisar uma coisa que o Yuri toca bastante aí nos encontros, que o objetivo do Marx não é só explicitar o que é a essência, questionar o que seria hipoteticamente a aparência, mas é explicar a partir da essência como que a aparência se funda a partir dela. Esse é o ponto fundamental. Por que na aparência as coisas parecem funcionar desse jeito? Porque pela própria natureza do fluxo do capital portador de juros, se desvencilha explicitamente o seu vínculo com o processo de produção, dado que essa metamorfose de dinheiro e mercadoria é completamente cortada, ela não existe no ciclo do capital portador de juros, e todo esse dinheiro acaba refluindo sem ter o vínculo direto, no caso, com o processo de produção, pelo menos na aparência, do ponto de vista do ciclo do capital portador de juros. Ele simplesmente empresta esse dinheiro e esse dinheiro reflui para ele com um adicional que constitui, no caso dos juros, que constitui uma alíquota do mais-valor que para ele reflui. É isso. Deixa eu reforçar uma coisa bem rápido a esse respeito. A gente fala aparência e tal, às vezes pode parecer que a gente está falando de alguma abstração. E até mas é uma abstração bastante real. Né? Quando você se você pega um dinheiro e empresta ele, né? O Marx está falando dessa concretude, só que ele está mostrando o processo que determina isso, né? Interior, por isso que é aparência. Né? Então é interessante porque aqui quando Marx coloca a diferença entre o capital industrial e o capital bancário, ele está assentando as diferenças fundamentais entre essas frações de classe. E são diferenças que não são apenas diferenças teóricas, elas são diferenças práticas. Isso daí
constitui todo um modo de vida. Não é só essa determinação econômica. É muito diferente você ser um banqueiro de você investir o seu capital numa produção qualquer. É literalmente diferente, não só o aspecto econômico, mas esse aspecto econômico constitui a base de modos de vida distintos. Modos de vida inteiros, né, no interior de uma totalidade determinada, né? A gente não está falando só em abstrato, é também diferente ser banqueiro no Brasil, ser diferente em Londres, diferente ser banqueiro no século XIX, no século XXI, então tem essa concretude, mas essas determinações aqui que a gente está lendo, econômicas e tal, elas assentam justamente as condições gerais de modos de vida distintos, né, e interesses materiais distintos que estão na base de toda disputa política e etc. Agora, vocês podem imaginar que, por exemplo, o capital portador de juros ou o capital bancário, ele de alguma maneira, ele disputa, né, essa fração do mais valor, mas ele também é necessário para todos os capitais e ele se insere, digamos assim, dessa maneira específica na reprodução do capital, em que ele depende de todos os setores e todos os setores dependem dele. Então, enfim, estou só comentando essas relações de classe que aqui também já começam a ficar mais expostas, né? Já que o último capítulo desse livro, no volume 2, seria chamado As Classes Sociais, mas o Marx ele redigiu só uma página, infelizmente. Mas ao longo do livro inteiro ele já está assentando as bases para a gente pensar a questão. Mas acho que dá para passar, então, aí. Pergunta. Opa, perfeito. A Luciana levantou a mão também. Sim, acho que são 2 pontos, assim, bem simples. E, na realidade, até eu deixo a critério de vocês julgar para ver se não foge muito do escopo da discussão que a gente está fazendo. O primeiro ponto é que a gente tem aqui, está falando do crédito, não seria o crédito, né? Seria o dinheiro emprestado que vai integrar o capital produtivo, mas eu fiquei me perguntando em relação ao crédito consumo, por exemplo. O crédito de consumo ele não estaria numa esfera produtiva, né? Ele não é um capital portador de juros, mas, no entanto, ele não se torna capital produtivo. Normalmente, consumo de família, enfim, pequenos empréstimos. Eu não sei se vocês podem, de repente, fazer algum comentário sobre isso. E o... Perdão. Ai. Nossa, desculpa. O segundo ponto é... Na realidade, eu queria aproveitar, porque a gente tem participação aqui do pessoal do direito, e acho que tem uma questão que é bem legal, e que gera muita dúvida, que é essa questão da lei da usura, né? Que é um texto constitucional, enfim, eu não conheço, sou da sociologia, mas é um texto constitucional, e eu acho que teve instrumentos jurídicos específicos que foram utilizados para que isso caísse abaixo, não sei se foi um decreto, depois um outro decreto, anulando o próprio decreto, e toda a discussão nesse ordenamento em relação a se um instrumento poderia realmente ter essa função, mas também a questão, vocês poderiam comentar um pouco isso, e comentar o conteúdo, né, de como que isso cai, como isso se restabelece. Não sei se é possível, se também foge um pouco do escopo da nossa discussão aí. Deixo para vocês. Viu, Luciana, essa questão que você coloca do crédito, consumo das famílias, perfeita, né? O Marx está aqui pressupondo que o capitalista bancário está emprestando o capital para outro capitalista, mas ele pode emprestar de qualquer maneira para que alguém consuma, mas aí depois essa pessoa vai ter que devolver, né, esse dinheiro de qualquer maneira, e pro capitalista que emprestou vai retornar um excedente na forma de juros. No caso, se você está emprestando para um trabalhador que vai consumir, ele vai te pagar periodicamente parte do próprio salário. E é isso, assim, aí não teria nem tanta coisa a dizer. Claro seria, por exemplo, uma apropriação da renda, então, do trabalhador. Seria, mas no caso, se a gente for pensar do ponto de vista da reprodução capitalista, não é como se fosse, tá explorando ainda mais, assim, é diferente, né? Tipo, tomando cuidado para a gente não tomar justamente o capital bancário como o malvadão, né? O problema são as relações capitalistas de produção, etc e tal. Nesse caso aqui, se você está pegando um dinheiro emprestado, você vai ter que devolver depois, e sem dúvida, né, o capital está ganhando com isso. Inclusive porque, para dar um exemplo concreto, a renda vamos pegar os Estados Unidos, onde a renda é bastante maior do que no Brasil. A renda lá está estagnada há 40 anos, né? E uma das formas pelas quais o consumo continuou ocorrendo foi pelo gigantesco endividamento das famílias, né? O que é um problema muito claro nos Estados Unidos hoje. Explodem manifestações por causa das dívidas que eles têm em relação à educação e à saúde, que lá é muito cara.
né? Então, nesse sentido, a gente vê os próprios problemas que o capital gera para si próprio, porque o estancamento dos salários pode aumentar a taxa de lucro, mas ele também pode diminuir o consumo em certos setores, causar crises setoriais, pode mudar a configuração da própria reprodução do capital do país, mas pelo outro lado, você também então aí tem uma injeção maior de crédito, tem que ver tudo isso dentro de uma concretude, né? Mas aí eu estou só desenvolvendo um pouco a questão que você colocou, que na essência do que a gente está vendo no capítulo, ela não muda em nada para o capital bancário. Porém, se a gente for ver a questão concreta da reprodução da economia, é lógico que essa é uma questão fundamental. Até porque um trabalhador que está afundado em dívida é um trabalhador que é escravo, né, do capital. Então, de fato, aí é uma exploração brutal. Mas eu gostaria de remarcar novamente que o problema dessa exploração brutal não é o capital bancário em si. Até porque, se a gente for pegar esse próprio exemplo, né, esse aumento do endividamento ele está muito ligado ao próprio estancamento dos salários, etc. e tal. Então, tem mais a ver com a própria luta de classes em geral. Eu não vou fazer a resposta em relação à questão do direito, mas eu queria comentar uma questão que eu acho que é importante, tem a ver com tudo isso, inclusive com aquilo que eu estava falando agora há pouco, da concretude, né, dessa aparência, que é uma aparência real, é uma forma de ser fenomênica, objetiva para banqueiro, etc. e tal. O que eu ia colocar, que tem a ver com a questão jurídica, e daí eu levanto a bola, né, é que essa forma jurídica, pelo menos ao meu ver, ela tem muito, especificamente essa forma capitalista, né? Por que é desigualdade na igualdade? Porque tem a ver com essas relações mercantis e com o próprio fetichismo da mercadoria, né? Que o Marx coloca lá no capítulo 1 do livro 1. É no seguinte sentido, o trabalho humano aparece nessa forma quantificável e objetivada do dinheiro, que pode ser dividida, né, em partes iguais e etc. E o capital se apresenta com todas essas leis próprias, né? E aí toda forma de regulação disso brota dessas relações que elas que têm, digamos, o ser próprio, que estão para além da vontade das pessoas. Essas formas de ser do capital você não pode suprimir pela vontade própria. É a própria relação de produção, de onde emergem todas as relações jurídicas, né, que as expressam. Mas eu estou falando do fetichismo da mercadoria, etc., porque está nessa base, né, a base social de onde se desenvolve todas essas relações, nessa forma objetiva, nessa forma abstrata, etc. e tal. Mas eu só queria lembrar dessa questão mais para a gente vincular. Está lá no livro 1, daquilo que ele está falando, né, de como o trabalho social se apresenta no caráter coisal, de como isso é a base da própria forma mercadoria e etc., e desses desenvolvimentos todos que vão aparecendo ao longo do livro. Perfeito, viu? Eu acho que o... Ah, sim, Yuri, desculpa. Não, eu só ia falar alguma coisinha agora, Gabi. Eu só ia pontuar também. O questionamento é realmente muito pertinente mesmo. Assim como o Yuri colocou, ali o Marx está considerando, na modalidade do capital portador de juros, efetivamente o capital que vai ser emprestado sob a condição de gerar o lucro médio, ou seja, capital que vai ali se pôr na condição de capital. Ali, na questão do crédito, você tem, no caso, um empréstimo ali de dinheiro de crédito, mas que não tem um vínculo realmente com o capítulo em si, mas que é uma questão realmente muito importante, ainda mais se a gente leva em consideração que é um fenômeno historicamente muito recente. Na época do Marx não era muito comum esse tipo de. Aliás, não era comum esse tipo de relação de crédito para consumo. Se a gente recuperar do ponto de vista histórico, esse tipo de crédito só foi começar a se constituir realmente com um pouco mais de vigor ali a partir da década de 80, né? E ela possui realmente um papel fundamental na economia, uma vez que ela contribui em um primeiro momento para, de certa maneira, facilitar o processo, ou melhor, diminuir o tempo de rotação do capital, além de facilitar o acesso a determinadas mercadorias que os trabalhadores não conseguiriam obter se não tivessem o recurso ao crédito. Mas isso vai se manifestando ao longo de um determinado período de tempo numa, numa situação em que uma parcela considerável da renda dos trabalhadores vai sendo comida com juros, né? Então, é uma situação que vai violando o fundo de vida dele. Mas, em geral, é isso.
Você quer falar alguma coisa também, Gabi? Eu quero falar sobre o direito, mas eu vi que o Almiro está com a mão levantada. Acho que ele pode falar primeiro que eu imagino que ele vai comentar alguma coisa nesse ponto. Não, pode falar, Gabi. Eu vou falar depois sobre outra coisa. Ah, tá bom. Eu sei que o pessoal da dívida pública, né, da auditoria da dívida pública, discute a usura a partir do anatocismo, né, que foi proibido bem no comecinho, acho que em 1930, assim, tinha um decreto que proibia os juros sobre juros, né, e depois, se não me engano, o Código de 2015 manteve a decisão, mas isso está no STF e eles continuam aplicando, né, mas eu acho que o pessoal da dívida, que é muito, muito bom, é o que mais faz essa discussão, inclusive jurídica mesmo. Eu tenho um artigo da época da graduação, assim, para não pagar a dívida pública, que foi minha monografia, mas eu, sinceramente, não me lembro da regulação sobre isso, sabe? Mas o que importa no Marx, assim, que eu vejo como movimento no Marx, é que o direito no Marx, ele é um momento do capitalismo, né? O direito como a gente conhece hoje, não a regulação, cada modo de produção tem um tipo de regulação, mas o que nós chamamos de direito, né? Então, o Pachucanes, por exemplo, vai dizer que não existiu direito antes do capitalismo e nem vai existir depois, né? Os socialistas defendem o fim do direito, a superação do momento jurídico, porque é uma forma própria, né? É como se seria impossível ter salário em outro modo de produção, né? Seria impossível ter um salário socialista, ou ter um valor socialista, ou ter, porque essas coisas já são formas específicas do capitalismo, né? Então, o direito, da mesma maneira, seria superado, né? E o Marx parece identificar completamente, aqui vocês viram, né? Uma forma adequada que, inclusive, diz o que é justo ou não justo, conforme a adequação às necessidades do modo de produção. Mas o que eu acho interessante sobre esse desenvolvimento da proibição dos juros e tal, é que o Marx parece, né, essa é a minha interpretação, que ele parece desenvolver as formas, né? Então, várias vezes ele comenta ao longo do Capital momentos em que o direito não estaria completamente desenvolvido. Então, por exemplo, desde a acumulação primitiva, onde os salários são né, a compressão dos salários abaixo do valor de reprodução seria um momento anterior ao capitalismo e a tendência seria novamente o pagamento dos salários pelo valor da reprodução. Tem uma passagem muito clara no Capital que sobre a criminalização dos sindicatos, né? E o Marx fala que a criminalização do sindicato é típico de um momento do capitalismo onde o direito não está, onde o capitalismo não está completamente desenvolvido, e quando o capitalismo estiver completamente desenvolvido, o sindicato passa a ser um dos agentes da construção, né? Das relações sociais. Né, e a gente vê aí a legalização dos sindicatos, né? Outro momento que eu até estava procurando aqui na minha tese, dando um Ctrl+F, mas o Marx fala aqui no livro 3 mesmo, 2018 é o livro 3, na página 848, então é lá no final, deixa eu ver se está anotado aqui. Aqui, ó. Legislação para acabar com a renda, né? Então, o Marx vai falar que a renda da terra desaparece naturalmente dos contratos com o desenvolvimento das relações capitalistas, na página 848 e 849 desse livro da Boitempo, né? Que os contratos vão naturalmente retirando a renda dos contratos. Então, tem várias passagens do Capital onde o direito parece se desenvolver junto com o modo de produção capitalista, pensando o direito daí como uma própria forma do capitalismo. Então, pensar nos juros, por exemplo, não me surpreende que não persistam regulações que proíbem os juros, como essas regulações que proíbem a usura, porque a proibição da usura é própria de outro modo de produção, que é o modo de produção feudal na Europa, né? Então, o capitalismo, ele convive, ele faz parte, é o que a gente viu aqui, né? Os juros faz parte desse processo, ele é uma divisão da mais-valia, ele é o pagamento do capital emprestado, né? Então, não teria sentido com o desenvolvimento pleno do capitalismo dentro dessa lógica aqui que eu construí, né? Não teria sentido você ter regulações que proíbam os juros, por exemplo, ou que regulem os juros.
E outra questão é que assim, também assim, o direito é sempre, né, uma relação social. Então, não é o direito colocou na Constituição os juros, é que pessoas, em que momento político, que classes sociais normatizaram uma questão, né? Porque isso não é nada mais do que luta de classes. Assim. Mas me parece que com o desenvolvimento do capitalismo, essas restrições vão desaparecendo mesmo, né? É isso, pelo menos, que eu vejo como movimento no Marx. Que eu posso também, na minha tese, eu coloquei, fiz uma revisão bibliográfica, né? Sobre o primeiro capítulo, uma revisão do direito no capital. E outros textos também. Daí eu posso mostrar também, se tiver realmente interesse. Mas é assim que eu vejo, né? Que é compatível, né? A liberação da usura, a permissão do anatocismo, no caso das dívidas públicas, né? Porque isso está dentro do desenvolvimento pleno do capitalismo, né? Com a participação dos juros na divisão da mais-valia, a participação do empréstimo, né? Do capital de empréstimo na distribuição dos lucros. Tá ótimo, gente. Agradeço. Gabi, se puder, acho que de repente, eu não sei se vocês têm um link do repositório, de repente, para passar, compartilhar com a gente, quem não precisa compartilhar o texto, né? Passa o link e a gente consegue acessar o texto. Bem interessante. Obrigada. Pode falar, Almir. Tá, vamos lá. Minha conexão hoje tá meio ruim, mas... Bom, primeiro uma coisa que eu achei interessante ali sobre essa questão de crédito, de empréstimo, sob o pressuposto de que de que o dinheiro vai ser usado como capital, né? É a passagem que o Marx diz ali que realmente o empréstimo do dinheiro é feito como capital, pressupõe, pois, que o dinheiro seja empregado como capital. Mas se o prestatário investe ou não como capital, é um problema dele. Né? Isso é interessante. E depois eu queria que vocês comentassem um pouquinho, se for possível, logo depois daquela parte que eu falei da analogia do salário com o dinheiro emprestado, logo no parágrafo seguinte, tá? O Marx faz aquela distinção entre valor de uso e valor. Né? Ele diz que, então, logo no parágrafo seguinte, o capitalista monetário aliena, na realidade, um valor de uso, com o que ele cede algo na qualidade de mercadoria. Né? Até ele diz, esse valor de uso é o lucro. Né? Depois ele vai dizer, o valor de uso do dinheiro emprestado consiste em poder funcionar como capital e, como tal, produzir em circunstâncias usuais lucro médio. E aí, no parágrafo seguinte, ele vai dizer, o prestamista permanece sempre como proprietário do mesmo valor, mesmo depois de este último ter passado de suas mãos ao prestatário. Vocês comentassem um pouquinho essa parte, se possível. Opa. Então, Almir, essas duas questões aí que você coloca são bem pertinentes. A primeira, a respeito, é bem curiosa até a forma como o Marx coloca, se ele vai investir ou não, isso de certa maneira é um problema dele, né? Então, o que ele vai, a tendência ali é que ainda que ele não empregue produtivamente, ele teria necessariamente que arcar com os juros. Ou seja, ele está tomando aquele capital emprestável. Agora, se ele não investe produtivamente, ou improdutivamente, se ele investe na esfera de circulação, por exemplo, ele não possui, de certa maneira, se ele não o faz, ele não possui a capacidade de pagar os juros. E aí ele teria que tirar de outras fontes os recursos a fim de que ele pudesse pagar. E o Marx vai falar isso um pouquinho mais à frente, justamente no sentido de que se ele não possui, se por acaso ele não possui dinheiro que de outros recursos. E essa determinação é tanto mais importante quando a gente leva em consideração que o Marx não fala somente que a sua função, o seu valor de uso é produzir
lucro médio, aliás, mais valor. O seu valor de uso consiste especificamente pressupondo a taxa média de lucro produzir esse lucro médio. Por quê? Ele pressupõe que o capitalista que está tomando os recursos tem à disposição, ou melhor, tem as condições ali no âmbito da concorrência de engendrar esse lucro médio. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, se a gente voltar lá nas determinações do capítulo 9, do capítulo 10, a gente vai pegar lá as esferas de produção, a gente vai abrir essas esferas de produção e pegar os capitais de menor composição orgânica. Esses capitais de menor composição orgânica, além do fato de terem de realizar suas mercadorias a um valor social que é inferior ao valor individual de suas mercadorias, uma vez que elas possuem necessariamente, por possuírem técnicas menos avançadas de produção, elas produzem a um tempo de trabalho superior e, portanto, a um valor individual superior, elas têm a concorrência de realizar todo esse capital mercadoria. Mas, além, elas possuem necessariamente problemas em arcar com, por exemplo, empréstimos, uma vez que eles não possuem as mesmas condições dos demais a tendência é que esses capitais diminuam significativamente ou sensivelmente inferior ao lucro médio. E com isso, essas condições que, de certa maneira, vão impedir acessar o sistema de crédito em totalidade. Por isso, o Marx vai dizer também, possui essa determinação de acelerar o processo de concentração e descentralização de capitais, porque ele vai direcionando esses recursos aos capitais que possuem capacidade de entrar o lucro médio. Caso contrário, caso eles não tenham essa capacidade, ele não vai emprestar. Simplesmente isso. E o segundo questionamento, eu até acabei me esquecendo exatamente o que você tinha apontado. Tá. O segundo é a questão que o Marx faz da distinção entre valor de uso e valor aqui no empréstimo, né? E aí, bom, primeiro que ele diz que é o valor de uso, que é o lucro, né? O valor de uso é o lucro. E depois que me chamou a atenção, especialmente, essa frase dele: o prestamista permanece sempre como proprietário do mesmo valor, mesmo depois de este último ter passado de suas mãos ao do prestatário. Perfeito, perfeito. É exatamente essa essência, viu, Almiro? Porque ainda que o que realmente diferencia, o que faz com que esse ciclo do capital portador de juros seja de linha, é justamente o fato de que ele continua sendo proprietário desse valor. Ele não converte em mercadoria. Poderia parecer estranho. Não, mas se ele está pressupondo que o capital se torna uma mercadoria sui generis, não seria, por exemplo, factível a gente falar DM de linha também? Isso não acontece porque ele simplesmente empresta sem receber um equivalente. Ele continua sendo proprietário e não recebe um equivalente e só vai receber depois de um prazo pré-estipulado, ou seja, de um prazo que é acordado tanto entre o prestamista quanto pelo lado do prestatário. Então, esse ponto aí é realmente fundamental. O que caracteriza isso que está apontando é justamente o que está ali na característica do ciclo do capital portador de juros, o fato de que esse valor continua sendo propriedade dele mesmo. Ele não se transmuta em mercadoria e simplesmente passa na sua forma de dinheiro, que vai sendo emprestado, e depois se foi para ele como de linha, ou seja, um dinheiro que é acrescido dos juros, uma alíquota do lucro médio que foi gerado pelo capitalista, está inserido ou na indústria ou no comércio. Então, esse ponto aí é verdadeiramente fundamental. E também quanto à distinção entre valor e valor de uso. O valor seria o valor da mercadoria propriamente dita, a mercadoria capital. Se ele adiantou 100, esse valor é 100. Ou seja, isso contraria justamente aquela expressão mistificada a respeito dos juros que seria ou constituiria o preço ou o valor do capital. O juro nada mais é do que esse valor de uso, ou melhor, esse valor de uso do capital que está precisamente na capacidade de produzir o lucro médio, ou seja, o juro sai precisamente daí. É daí que, por um lado, você emana tanto, você consegue acrescer tanto o valor dessa mercadoria, que no caso antes era de 100, e pressupondo uma taxa de juros de 5 sobe para 105, e também pelo lado do valor de uso da mercadoria, que é precisamente produzir esse lucro médio que vai ser apropriado pelo capitalista monetário sob a forma de juros, ou seja, o valor de uso dessa mercadoria é produzir o lucro médio que vai, posteriormente, se converter em juros em prol do capitalista monetário, em prol do prestamista. É precisamente essa a distinção.
Ficou claro ou talvez seja bom a gente tratar a questão por um outro prisma? Almiro. Eu entendi, mas é sempre bom um prisma novo. Exatamente, é sempre bom. Não, é porque talvez o que eu estava pensando de tratar por um prisma diferente é pensar no... Bom, tem duas questões aqui que o Marx está colocando, né? A primeira, ele tá, digamos assim, vamos pegar a questão de uma maneira mais isolada. Então ele está falando assim, ó, quando você tem uma troca simples de mercadoria, né, o detentor, quem que está com a soma de valor, ou seja, com o dinheiro, é quem vai comprar, né? E aí ali há uma troca de dinheiro por mercadoria. Nesse caso, simplesmente muda a forma do valor. Eu possuo uma certa quantidade de valor numa forma, você possui em outra, a gente intercambia, cada um aliena a sua, ambos permanecem com o mesmo valor. No caso, eu que comprei a mercadoria, agora consumo ela. Bom, então ele está comparando isso e está falando assim, ó, aqui, nesse caso do empréstimo, já é completamente diferente, porque veja, quem está com o dinheiro não é o, digamos assim, o comprador, é o emprestador, né? É o cara que possui a mercadoria que vai ser alienada. Então, por um lado, ele tá colocando a questão desse jeito, mas eu acho que o mais importante da gente entender é por que é que, por exemplo, o capital portador de juros é um capital específico, né? Por que é que o capital comercial é um capital específico? E aí é essa que é a questão, porque o que determina o conteúdo social, seja da mercadoria, seja do dinheiro e etc., que aparece em cada um dos momentos da reprodução do capital, é a sua função no interior dessa reprodução. Ou seja, é o movimento do capital, que é cíclico, né, que se forma num ciclo, que está determinando o conteúdo social daquilo. Então, nesse caso aqui, ele está falando assim, o prestamista continua sendo sempre proprietário do mesmo valor. Claro, porque ele é um capitalista, né? Então, ele está adiantando um capital que vai retornar para ele. Esse capital continua sendo sempre propriedade dele, nesse sentido. Ele está dentro desse ciclo. A questão é que, para esse capital ser valorizado, ele tem que ser posto em movimento por outro, né? E aí a gente percebe como o processo do capital industrial ele está pressuposto aqui dentro, mas são capitalistas distintos que vão realizar um processo de emprestar e o outro processo de utilizá-lo. Né? Então os dois processos estão imbricados, tá? Um dentro do outro. Né? Mas do ponto de vista do capitalista portador de juros, né? É isso, você pode até se colocar no lugar dele. Você empresta esse dinheiro como capital, ele vai voltar para você, esse dinheiro permanece seu, ainda que você aliene o valor de uso dele para outrem, né? E depois recupere isso justamente na forma de juros, né? É a tua forma específica de renda, é na forma de juros. Enfim, o processo é distinto, né? O processo particular é distinto. Assim como no capital comercial, né? Que é um processo distinto. Você não pega um capital para produzir valor novo. Você pega um capital para comprar valor já produzido e revendê-lo. Né? O processo é distinto, o processo efetivo, concreto é distinto. As determinações são distintas. E aí ele vai destrinchando elas. Nesse caso específico, ele está mostrando, ó, esse valor permanece sob posse de quem o alienou na forma de empréstimo, etc. Sei que eu não falei nada de novo, repeti coisa, mas é essa coisa, a gente vai, né, a gente vai mastigando, vai vendo a coisa, vai vendo como ela se mistura, como se mistura não, né, como ela se encadeia e tal. Tava tentando só dar essa imagem de todo, mas enfim. Eu particularmente achei genial, porque essa diferenciação de valor e valor de uso ele traz lá do capítulo 1 do livro 1, né? Tu trouxe o fetiche da mercadoria. E daí ele constrói lá e aplica aqui. E de uma forma, assim, que para mim me surpreendeu bastante a ideia de que quem empresta permanece com o valor. Permanece como proprietário do valor. Empresta, na verdade, cede o valor de uso. Para mim foi genial, assim, essa distinção. É que eu acho que a gente tem que pensar que ele também faz isso porque o dinheiro é uma mercadoria. Então, ele está tentando explicar como funciona a mercadoria dinheiro. Então, se toda mercadoria tem valor de uso e valor de troca, qual é o valor de uso dessa mercadoria e qual é o valor de troca dessa mercadoria? Então, o valor de uso dessa mercadoria é produzir mais valor, assim como a força de trabalho, né? Que o valor de troca é o salário
e o valor de uso é produzir mais valor. Essa mercadoria, o valor de uso é produzir mais valor. Mas o valor de troca não é ela toda, né? Porque ela é devolvida. Então, eu não posso fazer esse... Ela, na verdade, é dele, é 100, 100. Esse 100 continua dele, né? A diferença é o 120, é sobre o 20, né, que se discute. E não sobre o 100, porque o 100 saiu daqui, mas ele só foi emprestado, ele volta, ele é daqui, na verdade. Né? O diferencial vai ser o 20. Então, por isso que o valor de troca não poderia ser todo esse dinheiro, né? Porque esse dinheiro ainda pertence a outra parte. O que está se discutindo é o que se produz a mais. Se eu empresto 100 e vai ter com 20% de taxa de lucro, é o exemplo dele aqui no livro, né? E vai dar 120, o 100 daqui eu não discuto, não tem como devolver menos. Ele não foi produzido por mim, ele não é nada mais. Ele é o que eu já estou devendo. Né? Então, o que se discute sobre o negócio é o 20 que se produziu, né? Que poderia ser valor de troca. Né? E o valor de uso da produção, mas acho que tem a ver porque é mercadoria, dinheiro. Que é muito incrível, né? Como é que uma teoria da mercadoria realmente funciona em tudo, é isso que você falou, né? Que a gente fica lá no primeiro capítulo do Capital, meu Deus do céu, quando que eu vou chegar a entender alguma coisa que eu fico aqui decorando que é valor de uso, valor de troca? Mas aqui explica. É isso aí. Quem tiver mais perguntas aí é só mandar. Eu coloquei o link da tese, Alice. Eu não sei se vocês conseguem acessar de fato, porque eu não achei no repositório lá da USP, daí eu coloquei o link do meu negócio. Mas tá aí do lado. Eu não consigo ver, viu? Mas assim, eu tô vendo aqui, teu nome é Gabriela Caramuru, é isso mesmo? Porque eu procuro na internet em alguma outra. Eu não consigo acessar o chat, essa é a questão. Entendi. É Gabriela Caramuru Teles. Tá no Academia Edu, sabe? Eu postei o PDF lá no Academia Edu. Qual que é o título, só para eu buscar? É a relação jurídica dependente e o programa de transição. Daí seria só o primeiro capítulo, assim, né? Quer dizer, o segundo já é Direito à América Latina. Show. E o terceiro é o que fazer com Trotsky. Publicou, Gabi? Não, eu acabei de fazer, tem meses, não publiquei ainda não. Tá. Mas vou publicar um dia. Legal. É isso aí, gente. Se não tiver mais nenhuma, mais uma pergunta, a gente pode encerrar por hoje. De minha parte, acho que seria isso. É isso aí, gente. O Yuri, gostaria de falar mais alguma coisa? A Gabi? Eu achei aqui o da Gabi. Achei, Gabi. Você ia falar alguma coisa, Yuri? Não, eu falei que eu tô pelas perguntas. Se não tem mais pergunta, ou é porque todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Então, né? Mas enfim, acho que tá bom, acho que foi bom. Perfeito. Foi bom, foi bem proveitoso. Então podemos ficar por aqui mesmo, viu, gente?